Olá, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Neste episódio vais ouvir uma entrevista com Sam da Kid, Samuel Mira, rapper e produtor, voz do hip-hop português desde os anos 90, criador da TV Chelas e acérrimo defensor de Chelas, de onde é natural. Esta entrevista foi feita em 2021, como parte da investigação que temos feito para a Fronteira do Medo, um trabalho sobre o policiamento de bairros gatizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Leva 8 anos, em parceria com a Divergente, e há boas notícias sobre essa série. Finalmente, podemos anunciar que vai sair em poucas semanas. Entretanto, deixo-te com a entrevista. Nesta escola da vida há muito o que aprender. É preciso saber como sobreviver. Vês a fome, vês a guerra, o racismo e tudo mais. As pessoas a morrer e não aparecem nos jornais. Ainda não sou professor, mas sou um bom aluno. Não sou nenhum otário, nem sou nenhum gator. Sou um rebelde, um mensageiro do gueto. Sei que sou um pula, mas respeito o preto. Quem não tem money, quem não tem nenhum amigo, tem de ser bandido para não correr perigo. É a lei das ruas, não se pode fazer nada. Às vezes a vida é certa, outras vezes é errada. Na estrada da vida que não para, às vezes a vida é clara. Quando se dispara, bum, morreu mais um. Matou um inocente por causa de mais algum. Money, 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 toda a gente o quer. Todos nós temos um peso, seja homem ou mulher. Ninguém para pensar no futuro que podem ter. Só pensam no presente para sobreviver. Tem de ser, é a escola da vida, é a escola da vida. Só os mais fortes sobrevivem nesta terra perdida. É a escola da vida, é a escola da vida. Tinhas uns 15, 16 anos quando cantavas isto, é da música Escola da Vida dos Official Nasty, o teu primeiro grupo, entre 94 e 96. Hoje ainda sentes que é isto, crescer em Chelas? Estás sempre a lutar pela sobrevivência? Sim, de certa forma sim, para algumas pessoas, para algumas famílias, claro que não vamos generalizar, né? Mas sim, é uma realidade muito visível, mas como é que é dizer? Dá para dramatizá-la e dá para viver com ela como se não fôssemos ou fossem coitadinhos também, estás a perceber? Não é também aí sobreviver, não temos pão, não é bem isso. É outra maneira, sei lá. E eu aí necessariamente nem sequer estou a falar necessariamente da minha vida, estou a falar realmente em geral e realmente do meu redor, de Chelas principalmente, que então aí nessa altura não conhecia quase nada de Portugal. Só conhecia praticamente realmente o meu bairro. E eu diria que até é uma rima um pouco clichê, né? De qualquer bairro, não diria que é especial. Sim. Por ser de Chelas, né? E como é que foi a tua infância, a tua adolescência em Chelas? Foi uma infância muito feliz, muito normal, diria. Não tenho queixas absolutamente nenhumas. Acho que até é um grande privilégio. Sempre senti que tinha tudo à mão de semear. Sempre senti que, por isso é que até nós às vezes quando dizemos, e sempre dizemos desde miúdos, da cena de capital de Lisboa, é uma coisa que nós dizemos na brincadeira e nas novas gerações ainda dizem isso. Ainda hoje dizem, não é? Sim. Eu por acaso, eu associo nesse sentido, em retrospectiva, de realmente não... Porque depois eu lembro mais à frente... O meu pai, depois divorciou-se da minha mãe, foi viver para o Algarve, conhecer outros sítios, outros pontos de Portugal e ter comparação e ainda valorizares mais que tens as coisas mesmo à mão de semear. Não nos falta nada, estás a ver? No aspecto social, não sei, se queres ir ao supermercado, queres apanhar um táxi, queres ir ao cinema, queres ir... Por acaso, um cinema em Chelas? Não, é cada das poucas coisas. Mas de resto sempre tivemos acesso às coisas. Por isso até acho um grande privilégio a multiculturalidade também, principalmente para nós que somos mesmo os verdadeiros filhos. Eu que nasci mesmo em Chelas, desde o primeiro dia que saí da maternidade fui para Chelas, né? Tipo, a minha mãe morava lá e o meu pai também na altura, né? Ou seja, somos mesmo os verdadeiros filhos da zona e sempre foi uma coisa multicultural, estás a ver, de várias... Eu por acaso acho que nesse aspecto sinto que Chelas é especial, principalmente porque Chelas é mesmo dentro de Lisboa, embora as pessoas tentem
às vezes por engano, eu sei que é por inocência, de tentarem dizer que é periferia, mas não é periferia. Porquê? Hã? Porquê? Porquê quê? Porquê que dirias que não é periferia? Porque isso eu li numa entrevista que dizia exatamente a mesma coisa. Chelas não é periferia. O que é que tu dirias? O que é que isso Porque quer eu dizer nunca vi para ninguém ti? dizer que as Amoreiras não é periferia. Por causa disso, por exemplo. E porquê é que achas que dizem que... Porquê é que achas que dizem que Chelas é e as Amoreiras não? Exatamente pela cena multicultural. Estás a ver? Porque é tipo, se tem blacks não pode estar na cidade. Existe quase essa cena. Estás a ver? E isso é uma realidade. Que é tipo, não pode haver um bairro onde há blacks, mesmo nem Lisboa que festeja o Santo António, Lisboa que a tarifam do táxi, Lisboa que Lisboa. Né? E eu acho que isso sempre foi interiorizado em grande parte dos portugueses até certo momento que as pessoas foram mandadas fora da cidade, né? Foram para os arredores, coisas que já não são consideradas Lisboa, pode ser considerado Grande Lisboa, mas não é considerado arredores, e nós somos um bairro que está mesmo em Lisboa e temos a cena de realmente multicultural. Era assim que descreverias o bairro a uma pessoa que nunca lá foi, como um bairro multicultural? Sim, porque realmente é uma grande mistura de várias pessoas, brancos, blacks, ciganos, agora neste momento também cada vez mais até comunidade asiática também. Sempre vivemos bem nesse aspecto, já desde há muitos anos. Enquanto, às vezes, em comparação com outros bairros, sentimos que há uma guetização muito mais de setor, né? Tipo, se és black, eles vão para ali, os ciganos vão para lá, os brancos vão para lá. Sinto, sinceramente, pronto, posso não ser a pessoa mais informada do mundo, mas sinto que elas têm um pouco essa vantagem. Não têm divisões étnicas tão vincadas. Exatamente. Sempre foi muito mais equilibrada em relação a essa situação. Mas acho que isso é um privilégio. Acho que isso é mesmo um privilégio, porque nos faz criar um hábito de convivência e conhecer melhor as outras culturas, né? Em que, se calhar inicialmente, nos inícios dos inícios, pode haver atritos, as tribos entre aspas, a conhecerem-se, né? Mesmo que às vezes até pode ser quase até, porque Chelas é muito grande, até pode ser a cena quase local, de eu sou da zona J, eu sou da zona I, vou-te mandar pedras. Se calhar, inicialmente pode ter havido realmente alguns conflitos, não digo que não, mas atualmente acho que isso já não existe tanto. Quando estás na adolescência é normal depois haver um grupinho que é mais rival do outro e são de Chelas à mesma, mas em geral acho que isso aí são coisas super ultrapassáveis e somos mais fortes unidos e temos essa coisa em comum do orgulho. Quase toda a gente que é de Chelas tem orgulho nisso. Mas provocando por aí, Chelas é um bairro problemático? Não, nunca diria isso. É um bairro com porque não vejo problema nenhum. O que é um bairro problemático? É um bairro que tu não podes lá passar a uma certa hora ou a um certo beco que vais ser assaltado. Isso não é realidade. E muito menos atualmente, estás a ver? Muito menos atualmente, mas mesmo, hoje em dia então não faz sentido nenhum, não há criminalidade nenhuma relevante que seja para isso ser considerado, estás a perceber? Eu acho que isso é um grande exagero. É um grande exagero. Mas sentes que é assim que Chelas ainda é hoje definido pelas instituições, a narrativa oficial diz que Chelas é um bairro problemático? Sim, eu acho que sim, porque acabam por ser estigmas. Estigmas é uma coisa mesmo muito difícil, é muito difícil de limpar, demora anos. O que depois até pode ser mau, porque depois quando é limpo, entre aspas, acaba depois por até já nem ser, só é limpo quando já não é fiel àquilo que ele foi. Ou seja, só é limpo agora quando já daqui a 50 anos forem outros moradores que não têm descendência nenhuma dali. Estás a ver? Só é limpo dessa forma. Nunca será limpo com as pessoas dali que não estão a fazer problemas nenhuns. Só será limpo com novas pessoas e vamos tirar estas pessoas que nós achamos que são problemáticas. E o que é que quem mora hoje em Chelas pode fazer para combater essa imagem de bairro problemático? Eu acho que principalmente temos que dar orgulho a nós, de dentro para dentro.
Porque às vezes também, isso para mim é o mais importante. Pá, tentar convencer uma pessoa preconceituosa para deixar de ser preconceituosa, isso vai ser muito difícil, estás a ver? É o que eu estou a dizer, esse tipo de estigmas, pá, Cascais vai ser sempre o estigma do Beto de Cascais, o alentejano é lento. E Chelas há a ter um certo estigma a ver com criminalidade. São coisas muito difíceis de serem alteradas. E obviamente Cascais é tão grande que há muito crime em Cascais, há muitos bairros em Cascais, na zona, porque Cascais é enorme. E estar a reduzir a isso a pessoas com dinheiro ou pessoas ou betinhos também não está certo. Mas só que pronto, e se calhar não é um problema, não é algo que as pessoas queiram, não é tipo um defeito tão grande. Pode ser assim uma cena. Não consideras tão nociva a imagem do Beto como do bairro problemático? Exatamente, o bairro problemático é mais magoa-nos mais no coração. Tu achares que eu sou Beto, até há pessoas que podem ter orgulho. Agora não há ninguém que tenha orgulho de dizer que mora num bairro problemático. Acho que é um bocado por aí. Mas o que é que podemos fazer é isso, que é darmos razões, cada vez mais razões de orgulho para as pessoas de dentro, que entre nós mostramos orgulho entre nós, tal, Chelas, somos Chelas, mas se eu puser um anúncio no LX e quiser vender este gravador, se calhar não vou dizer que moro em Chelas para pôr mais 100 euros, ou para me encontrar com uma pessoa aqui na Expo, porque se eu disser em Chelas, ou seja, as próprias pessoas que têm orgulho de ser de Chelas, só o facto de em certas situações omitirem, há uma autoestima que não está a 100%. Eu em nenhum momento da minha vida o fiz. Nunca disseste que eras de Marvila? Não, em nenhum momento da minha vida. Táxis para a zona aí de Chelas ao pé do Liceu de Diniz. Sempre disse a mesma lenga-lenga. Algumas vezes não levaram, algumas vezes aconteceu não levar. E eu revoltar-me sempre. Mas não levam porquê? Onde é que começa o medo? Onde é que é a fronteira do medo? Deixa-me aí nessa fronteira. Qual é que é? Não levo. Depois, pessoas em entrevistas de emprego podem ter medo de dizer essas cenas, mas aí é que está, não são pessoas que têm preconceito. Preconceito de não ter orgulho de Chelas. Elas têm orgulho. Elas têm uma ideia que as pessoas já pensam de forma preconceituosa. E eu acho que devemos ter mais autoestima nesse aspecto e deixar de ter isso. Acho que primeiro é pensar para os de dentro, para estas pessoas. Estás a ver? As pessoas de fora é uma cena, é uma consequência que depois virá desse orgulho mais uniforme, em que não haverá necessidade das pessoas de dentro terem orgulho entre nós, mas para mostrar para os de fora em certas situações de oportunidade, ocultar. Não tem lógica, estás a ver? Então se mostrarmos sempre esse orgulho, eu acho que é o caminho para banalizar e as pessoas começarem a ver de forma mais leve essa situação do estigma e não ser uma coisa tão isto aqui tem a ver com crime, não. E basicamente é associar coisas boas, que é, por exemplo, que agora estamos a fazer também com Chelas é o Sítio, que é a nossa associação, que já fazíamos, e há muito mais gente que não está na associação que contribui, são excelentes exemplos da freguesia, estás a ver? Da freguesia de Marvila, da qual Chelas é um grande bairro que faz parte da freguesia de Marvila. Mas agora estarmos assim debaixo desta coisa com power, acho que é um bom caminho, estás a ver? Acho que pessoas preconceituosas vão sempre achar, mas há coisas que às vezes também são inegáveis, estás a perceber? Não há coisas consensuais, mas há coisas inegáveis. Se tu estiveres a fazer uma coisa que foi inegavelmente boa e positiva, é inegavelmente boa e positiva. Podes não gostar dela, mas é inegável. Por exemplo, eu posso não gostar de heavy metal, mas ver uma pessoa que é virtuosa na guitarra, isso é inegável. Eu não posso negar que aquela pessoa é virtuosa na guitarra. E é um bocado isso. A ideia é tornar Chelas inegável também. Inegável. Isso podes fazer. Coisas inegáveis de dizer, isto aqui não posso dizer que é negativo, isto aqui só é positivo. Tu há pouco falavas em pedir um táxi para a Zona I. Já não se chama Zona I. Sim. Mudou de nome. Já não se chama... Porquê é que tu dizes isso, que já não se chama? Mudou para o bairro das Amendoeiras, não é? Mas o que eu te ia perguntar era qual é que foi o objetivo dessa mudança. Legalmente mudou, não é? Não. Porque não existe essa lei. Explica isso, explica o que é esta coisa de que a Zona I passou a ser bairro das Amendoeiras, Zona J é o bairro de Condado. Explica aí qual foi esse processo.
Não, esse aí é um processo que podes enquadrar mais num processo de marketing político e de marketing de tentar limpar o que quer que seja, que achem que está sujo, mas não é efetivamente legal num aspecto de existir uma folha que diz a partir de hoje isto deixou de existir. Não existe. Isso é que torna às vezes uma coisa legal, não é? Tipo, uma coisa que tu possas visitar, e eu já estive mesmo na Câmara e na Junta e já, olha, isso existe? Não, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Nós sabemos Foi quem só foi. uma decisão de marketing. É. Ias dizer que sabias quem foi? Quem foi? Não, sei que foram as autarquias passadas. São pessoas que sabemos exatamente quem são e o que é que tinham, qual era a agenda. E a agenda sempre foi realmente de dentro para fora. Por isso é que eu estou a dizer, esta cena, este meu discurso que se enquadra na nossa associação, é mesmo de dentro para dentro. E depois, se gostarem, o pessoal de fora gostou, agora está a ter que preocupar em agradar os de fora. Isso aí é um bocado... não é correto. É mais interessante preocupar-nos primeiro connosco e darmos alegria aos nossos. Isso é que é estares a trabalhar dentro para dentro, não é? Aí vamos mostrar a eles lá fora. Quer dizer, por consequência, estares a dar tanta alegria a nós, podes estar a inspirar outras pessoas. Não precisas estar a fazer in your face, tipo assim, tenho aqui uma ideia, vou limpar a cena, vamos pôr, como limpar o nome de Chelas é muito difícil na visão deles, porque acham que é um nome que está sujo, vamos usar o nome Marvila e vamos pôr em todo o lado overdose, para a esquerda é Marvila, para a direita é Marvila, nas sinaléticas, e nem faz sentido nenhum, que não há em nenhuma parte de Lisboa uma freguesia que tenha a sinalética que devia estar ao hospital ou coisa, dizer Marvila, tu queres ir para o hospital, mas diz-me à direita Marvila, numa freguesia já estás há 5 minutos em Marvila e não sabes, não tem lógica nenhuma. Mas achas que o que se fez com o nome dos bairros na década de 90 é o mesmo que se está a fazer com Chelas e Marvila? Sim, é do mesmo, parte da mesma cena, que é a cena do preconceito, parte da mesma cena, que é, vamos limpar isto. As pessoas depois dizem que tentam arranjar uma desculpa, a mandar areia para os olhos, mas já não papice, que é a cena do, é feio. É porque é feio, pessoas morar numa cena que tem uma letra. Isso é conversa da tanga, é areia para os olhos. Sabemos que isso é mentira. Tu, nos Estados Unidos, é a Avenida número 2, a Avenida 3, isso não tem nada a ver. O nome é o nome que nós nascemos com esse nome. E depois tu ganhas orgulho, seja um nome que, olha, moro na Burrolândia. Mas tu nasceste na Burrolândia, tu vais achar aquela palavra bonita, mano, porque é assim que tu nasceste. É por isso que continuas a dizer a zona aí, porque achas bonito? Não, eu continuo porque todos nós continuamos. É uma minoria, tanto pessoas de fora, apanha um táxi e diz que vai para o bairro das Amendoeiras, vê se ele sabe onde é que é. Sim. Não sabe, não sabe. Não pegou, mas é o tal cena, durante 10 anos de marketing, de tu, se calhar já recebes uma carta que não sei como já entrou na burocracia do correio, ou se calhar conseguiram convencer a Carris, por exemplo, estás a ver? Que isso depois já começa a mudar também. Porque é que isto aqui dizia Chelas e agora diz bairro das Amendoeiras? Porque é que... Estás a ver? Conseguiram convencer a Carris e queriam convencer o metro. A mudar a estação de Chelas. Sim, queriam convencer o metro. Mas só que, por exemplo, eu espero que não consigam, porque não tem lógica nenhuma, porque quando sais realmente daquela estação estás em Chelas. Estás a perceber? Pronto, isto aqui foi isso. Foram pessoas que quiseram só pensar para o pessoal que está de fora. Que é, mano, olha, vou-te só dizer esta cena, bué subtil, é uma cena tão subtil, mas que revela que só estás a pensar para as pessoas de fora em vez de pensares na inclusão. Pensa nos de fora, mas pensa principalmente para os de dentro, pensa numa cena que resulte para todos. Que é as cenas fronteiriças, os tótems fronteiriços, que são um clichê, pronto. Estão em todas as fronteiras, não sei o quê. De frente, quando chegas, bem-vindo. Né? E quando vais embora, o que é que diz atualmente, que vai ser mudado? Diz, obrigado pela sua visita. Estás a ver, subtilmente, tu não estás-te a dirigir a mim. Tu estás preocupado com as pessoas de fora. Porque se eu trabalho e logo à noite estou a voltar, obrigado, não é uma visita que eu estou a fazer. Diz-me até já, pá. Não é? Então a cena é essa, vai ficar até breve. Vamos mudar isso, mano. É inclusive, até breve. Dá para o visitante e dá para o morador. Estás a perceber? Mas é estas subtilezas que tu vês a intenção das pessoas. Só pensam em agradar para tentar vingar e subir consequentemente para a Câmara carreiras políticas. Estás a perceber? E isto é verdade o que eu estou a dizer. Eu não vou dizer nomes porque isto também não é fofocas. Mas o que eu estou a dizer este marketing, isto também não se faz de um dia para o outro. Isto tem que ser...
tu deixares de ver Chelas, tem de ser uma cena muito, muito gradual, que isso depois é que faz com que as pessoas pensem, pá, se cá já não existe, e não têm a certeza, e existe e sempre existiu. Isto vem ligado nos últimos 5 anos, desde 2017, as rendas em Lisboa subiram 19%. Sim. Chelas continua a ser a freguesia mais barata. Chelas, não, Marvila, onde se integra Chelas, é a freguesia mais barata de Lisboa. Interrompo-te para fazer uma pequena atualização. Desde 2021, quando esta entrevista foi feita, as rendas em Lisboa continuaram a aumentar a cada ano. Mas a freguesia de Marvila, em que se inclui Chelas, já não é a que tem as rendas mais baratas da cidade de Lisboa. Está agora mais ou menos a meio da tabela de rendas do concelho. Achas que este esforço de rebranding, também desta máfia política, como estavas a descrever, vem para abrir espaço para a classe média se ir mudando para Chelas, à medida que são expulsos dos bairros caros? Então, e as pessoas que lá moram? Não, porque a minha cena é, claro que assim, as pessoas de um novo casal, claro que é mais do que bem-vindo. Mas isso é outra situação, pá, que realmente é uma situação muito complexa, que eu imagino também estar numa posição de poder em relação a isso, não deve ser nada fácil. Essa situação da imobiliária. Imagino, em geral, estás a ver, que é uma situação que deve ser muito complexa. Mas aquilo que eu acho, porque eu, pronto, às vezes também não penso que há um grande plano por trás, maquiavélico, às vezes aqui aconteceu uma coisa que realmente está complexa, é complexa. Mas acho que podíamos ter atenção numa certa situação que era para certas coisas prevalecerem, que é tu estás-me a dizer que as coisas é mais barata, mas mesmo assim é cara para imensa gente. Se calhar para os filhos, para os nossos filhos, ou para pessoas como eu, que são filhos de pessoas que sempre viveram ali já há 40 anos. E a questão que eu costumo dizer é, eu quando era mais novo, eu pensava que os meus amigos saíram de Chelas porque era a coisa a fazer, tens que sair de casa dos teus pais e tens que ir uma beca para longe. Porque é assim que é. Pensei que era mesmo uma escolha, mas com o tempo cada vez mais sinto que não há outra escolha. Se calhar há uns que realmente é aquilo que querem, porque querem ter uma casa bacana e para terem a casa boa, com família, com vários quartos para vários filhos, têm que ir para mais longe. Mas aqui a minha questão é, e existir a opção de querermos ficar? E achas que não tem? Não, neste momento é muito, muito difícil. E sentes que vai ser cada vez mais difícil? Vai. Por exemplo, com a construção do hospital, tudo isso vai aumentar a gentrificação dentro de Chelas e empurrar os tais filhos do bairro que tu falavas no início para fora? A gentrificação é inevitável. No aspecto, porque é a vida, há coisas que vão mudando, vão para lá novos casais, é a vida, querem começar uma nova vida, tudo bem, não tem que ser tudo passado de geração para geração. Atenção, falta equilíbrio. Falta só esse equilíbrio. Em cada casal que fica, também fica um filho. Estás a ver? E eles não têm esta opção. Não têm esta opção. Ou seja, tem. Mas, por exemplo, eu no meu caso, vou falar da minha vida privada, eu não tenho filhos, mas também vivo numa casa que não tem muitos quartos se eu quisesse ter um filho. Estás a ver? E então a cena também é essa. Depois tu compensas em família, tens que pensar numa cena que não tem zero. Tens que pensar noutras coisas. E então a situação é essa. Às vezes o preço a pagar para nós continuarmos no bairro é ficarmos numa casa super humilde. Também, estás a perceber? E às vezes o que pesa no teu futuro, pessoas que têm essas decisões de vida, é que querem um conforto mais fixe, preço-qualidade. E enquanto que o preço-qualidade em Chelas, ou Marvila, em geral, é muito complicado... tu conseguires ter essa opção, porque eu agora atualmente já mudei de opinião, sei que há imensos amigos meus que gostariam imenso de continuar a viver em Chelas E não conseguem. Vão para os subúrbios de Lisboa, vão para os subúrbios, para a margem sul. E como se perde esse equilíbrio, a essência do bairro e as tradições do bairro vão perdendo peso na balança das decisões. Porque imagina que tu, para conseguires ter um bailarico, precisas de certas assinaturas e tu és um casal novo, vão-te bater à porta, olha, este ano temos baile outra vez, queremos aqui a vossa assinatura. E tu, bailarico aqui, estás a brincar comigo, vim para aqui mais a minha mulher há 6 meses, eu não vou assinar nada disso. E, falta o filho que Zé, como é que é, Zé? Está-se bem? Vamos ter baile outra vez. Então aí, eu quando era puto vinha cá, toma lá a minha assinatura. Estás a perceber? A cena é essa, que depois na balança, se forem cada vez mais pessoas que não viveram estas tradições,
não vão assinar. Mas é que tu dizias que que não acreditas que existe um plano maquiavélico. Sim. Mas ainda assim há muita gente a fazer muito dinheiro com o Sim. aumento das rendas e com a gentrificação, não é? Não, sem dúvida. E a cena que às vezes é irónica, é muito irónica, é que na imobiliária, casas que nós sabemos perfeitamente que são em Chelas, mas tu podes dizer Marvila porque é freguesia, também não tá errado. E o valor é diferente. Realmente é diferente. Muitas pessoas tentam evitar escrever Chelas na imobiliária, muita gente mesmo. Quando é uma casa na estrada de Chelas é mais barata. Exatamente, sem dúvida. A cena irónica é que o pessoal que mete Marvila para fazer mais dinheiro do que pôr o nome de Chelas, esquece depois o pessoal que gosta muito do nome Marvila também irá ser comido dessa forma, com a palavra Oriente. Estás a ver? O que Marvila faz a Chelas, Oriente está e irá fazer a Marvila. Porque ainda é mais valioso. Estás a ver? Ainda é mais valioso. E então isto irá acontecer. Neste momento está a acontecer um grande empreendimento, uma grande cena de casas mesmo ricas, que é quase ali ao pé do Poço do Bispo. Sim. Que aquilo é em Marvila. Mas vamos ver onde é que se o Oriente não vai comer ali aquela lascazinha, porque aquilo faz ali um bocado de fronteira. Estás a perceber? Mesmo ali, ao pé, onde é a APEC da cena de tirares a carta de condução, que é em Chelas, ao pé do metro de Chelas, o centro comercial, que aquilo eram 2 centros comerciais, um deles era mesmo Centro Comercial Oriente, e era mesmo ali em Chelas, na zona aí. Ou seja, não são palavras também que sejam completamente estranhas, mas só que nós sabemos em que contexto estás a usá-las. Tu estás a usá-las não é porque nós usamos para representar, é só por causa dos valores delas. Sabemos exatamente isso. É o negócio das palavras, quase. Em 2006, praticamente dizias isto sobre a política portuguesa. Nascer que é o meu futuro, mas não vou acordar cedo para pôr um voto nulo ou eleger um chulo ou um cherno. Ou quem governo só com charmas no mês dá um terno. E tropeçam, mal começam quando quebram a promessa. Não me peçam o interesse, vocês não se interessam. Não preciso de reflexão, já estou decidido. Eu só voto na verdade e não o vejo em nenhum partido. A minha previsão é um privilégio garantido para um puto no colégio neto de alguém conhecido. Eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. É da faixa abstenção. Desististe dos políticos porque os políticos desistiram de Chelas? Não, eu acho que o facto de desistir teria implicar, acho que implicaria que alguma vez estive lá, ou que existi, ou que acreditei, não é? O termo desistir. Nunca acreditaste? Sim, a cena é essa. A letra é essa. É um jovem que não está recenseado, nunca votou e que gostaria de votar. E és tu? Tu votas? Eu continuo igual. Essa letra está atual. Sem orgulho nenhum. Atenção, nem é para incentivar, não tenho orgulho nenhum nisto. É com tristeza. É com tristeza. Mas na realidade, por exemplo, atualmente eu até tenho lidado com políticos, agora até com a associação e com esta situação toda, né? E aquilo que eu defendo e que gosto de defender é a cena das pessoas. E isto acaba por ser um reflexo que eu ainda me identifico com esta música. Não é os partidos, são as pessoas. Achaste que o problema da política, ou a tua descrença na política, surge do partidarismo, do carreirismo político dentro dos partidos, das estruturas maiores e não dos políticos em si? Não, eu com o tempo, de uma forma mais madura, também, como é que é dizer, sei que, como é que é dizer, respeito mais a situação no aspecto de saber que não é uma posição fácil. É como um árbitro, não deve ser nada fácil, deve ser ódio diário, por mais bem que fizeres um post a dizer que salvaste 2 crianças, alguém vai-te lá comentar, e então e aqui esta passadeira que precisa de 2 traços? Né? E tu estás com uma fotografia com 2 crianças a sair, tipo Baywatch, salvaste 2 crianças da água, e alguém vai lá comentar, então esta passadeira no meu bairro, pá. É tipo, pode ser desmotivador para uma pessoa, tipo assim, fogo! Estás a ver? E então há um respeito nesse aspecto de tens de ter cabedal. É preciso ter cabedal e se calhar, pronto, também experiência e quase
quase nasceres dentro desse meio, entre aspas, estás a ver? Tipo, sentires que és aquela pessoa. Mas, pá, não continuo a achar que realmente uns acabam por manchar os outros, e daí eu não querer fazer o que muita gente faz, e podemos até falar da cena de Chelas, que é generalizar. Senão entra na cena do estigma, que é, pode entrar no estigma dos políticos. São todos assim, são todos assados. Eu tenho rimas que dizem isso, mas por acaso, atualmente tenho que ter um bocado mais consciência de, se calhar, a mensagem mais importante é, mais do que um partido é as pessoas. Se aparecer a pessoa certa que me faça votar. Tu já chamaste a ti mesmo poeta do povo. O rap é a música de intervenção dos bairros? Não é só isso. É muito mais do que isso. É arte. Explica-me a diferença. Porque durante muitos anos eu cada vez tocam nesse assunto, é super limita estarem a expor as pessoas dentro de uma caixinha que é música de intervenção. Estás a ver? Nós sempre tivemos esse estereótipo da música ser uma música de intervenção. E eu ganhei uma aversão até ao jornalismo em si, porque quando houve certas coisas na hora da verdade, o rap foi completamente ignorado. Isso foi uma facada no coração que eu nunca mais quero ouvir. Rap é música de intervenção, rap é arte, rap cabe lá tudo. Se nas músicas de rock não querem lá pôr, é problema deles, estás a ver? A cena é essa, é um exercício de expressão, seja ela qual for. Se quiseres dar uma opinião, quiseres contar uma história, é o que tu quiseres. E a cena é essa, é que aqui há uns anos essa cena matou-me, estás a ver? Porque nós éramos sempre, imagina, que anos e anos, as pessoas, intervenção. E depois, aqui há uns anos, houve uma cena viral da Diolinda. Já não só vi uma música de intervenção, desde a música, talvez, Feder, do Pedro Brunhosa. Bombas em Iraque e não sei o quê. Um gajo assim, fogo. Um gajo, quando dá entrevistas, metem-nos numa caixinha. E agora, esta cena de Diolinda foi viral. Telejornais, está a ir o Gelo ao telejornal, bi. Fogo, está a ir o Gelo ao telejornal como representante de música de intervenção, que tem uma paródia Kalashnikov ou caraças, sei lá. Fogo, isso magoa-me. Porquê? Então, nós não éramos os gajos da intervenção que punhamos em caixinhas. Agora, este mês ou estas 3 semanas é um pretexto para fazer uma retrospectiva da música de intervenção em Portugal, e nem uma palavra para o rap. Fogo! É assim. Então não me falem mais de intervenção. Fiquei com uma mágoa eterna, sério. Ou seja, sentes que o rap pode ser intervenção, tal como o rock pode ser intervenção ou não? Não, eu teria este mesmo discurso. Eu apenas estou a contextualizá-lo nesta mágoa que eu tenho. Claro, eu teria este mesmo discurso que rap... Porque a cena é essa, é que antes desta situação dos Diolinda, a gente tínhamos de estar sempre a dizer, não, também fazemos música de amor. Também tínhamos de estar sempre a explicar às pessoas que não éramos só isto. E quando foi a altura de falar só disto, onde é que vocês estão? É tipo, afinal não contamos? Foi mesmo... Por que é que achas que isso aconteceu? Não sei. Porque foi uma grande desilusão, porque eu pensei que havia respeito. Ou seja, quando é de intervenção, que é super limita. Se dissesse isso ao Zeca Afonso, acho que ele também iria ficar super chateado. Qualquer artista não quer estar fechado numa caixa, gosta de sentir que é livre. É tipo, que tipo de intervenção vou fazer hoje? Não, é tipo, o que é que eu estou a sentir, mano? Sabes que nós entrevistámos há uns anos o B Fachada exatamente sobre música de intervenção. Ele disse o mesmo que tu. Se tu perguntasses ao Zeca, ele não ia dizer que fazia música de intervenção, ele faz música. Exatamente. E imagina o que é, durante anos, ter que explicar isto às pessoas, e depois as pessoas, quando for isso, afinal, parece que não... Algo aqui não bate bem. Parece que não temos respeito. Porque então, se vamos falar de música de intervenção, nem se lembrarem do rap. E a última vez que uma música foi feita foi a música do Pedro Brunhosa, de 94. Ei, mano, fogo. Se magoa, mano. Porque as nossas músicas já tinham furado algumas músicas, o mainstream, estás a ver? Fiquei mesmo chateado. Em maio do ano passado, o Correio da Manhã noticiou que, e estou a citar diretamente, a PSP desmantelou parte do gangue Bataclan, um grupo violento com base em Chelas, Lisboa, que se vangloria dos crimes através do hip-hop. Tinham sido detidos 8 jovens suspeitos de assalto. O jornal referia-se ao Bataclan 1950, um grupo com mais de 40 pessoas entre os 15 e os 30 anos, que se juntam para conviver, escrever letras, cantar, rapar. Nós publicámos em 2018 uma peça sobre eles, com o nome Chelas City, a capital de Lisboa. Alguns destes jovens produziram com os Baga Baga Studios o documentário Chelas Nhacau, que estreou ano passado, foi premiado no Festival Política deste ano. O Bataclan 1950 é um gangue? Não,
Não é gangue nenhum das pessoas que eu conheço e da ideia que eu tenho, pá. Isso é horrível, é aquele estigma também mais uma vez. Daí nós querermos a cena de Chelas é o sítio, e temos dito esta frase chavão, é um bocado, pá, por cada notícia má que apareça nós tentamos fazer 5 boas notícias, enquanto como os outros era só as notícias boas, era só a palavra Marvila, e sabiam que era impossível ganhar, porque depois quando era mal, se o Quaresma fosse assaltado era sempre em Chelas, nunca iria ser Marvila, então era sempre, Chelas nunca iria ser beneficiado, porque era sempre para o mal, e as boas notícias era sempre Marvila. Então se houver uma má notícia, que já sabemos o sensacionalismo que os jornalistas fazem, vamos obrigar também, quando for as coisas boas, também ser Chelas, que assim já equilibra. E porquê que se associa assim o hip-hop? E depois, além disso, aqui neste caso, são duas coisas que magoam imenso, que é o hip-hop também, mano. Sempre esta história também do que é que o hip-hop tem a ver, mano. Ainda agora, a semana passada, outra coisa, desmantelaram um outro gangue que estavam a dizer que para eles é um gangue. E que diziam que nas rimas... Não, que eles faziam assaltos ou violência para subir na hierarquia dos rappers. O que é que... Pensa bem naquilo que estás a dizer. É tipo, eu hoje fiz 2 assaltos, vou ser melhor rapper que tu. És melhor... A hierarquia dos rappers. Tu pensa bem só essa expressão. Hierarquia dos rappers, cometer assaltos para subir na hierarquia dos rappers. Isto é absurdo, mano. E se eles fossem cozinheiros, mano? É na hierarquia dos cozinheiros? Não acharias isto absurdo? E porquê é que quando vemos de rappers que é uma arte, é uma profissão, é o que for, e porquê é que já não achamos isto tão absurdo? Porque existe também esse estigma do rapper, bandido, crime, rapper do bairro, gueto, não é? Então já chega, é bué desnecessário. Eu lembro-me perfeitamente, olha, já dei este exemplo algumas vezes na minha vida, vou dar outra vez. Eu toquei num concerto, Orelha Negra, no Pavilhão Atlântico, em que o headliner era um projeto que envolve o Nas, que é um rapper, com Damian Marley. Damian Marley de reggae e o Nas rap. E no cartaz estava Orelha Negra, ponto que representa mais o hip-hop, e não só, e Richie Campbell, reggae. Ainda nessa altura ainda era mesmo só reggae, Richie Campbell, ok? Houve facada nesse concerto. Correio da Manhã, o que é que diz? Facada em concerto de rap. Concerto de reggae não bate, mano. Reggae é paz e amor. Estás a perceber? Está ali o Damian Marley. Até esse cara Marley, para o Correio da Manhã, diz mais do que o Nas. Estás a ver? Esse cara nem sabe quem é o Nas. E o Richie Campbell foi lá cantar reggae. Mas como sabem, está ali um bocadinho de rap. Facado em concerto de rap. São estas cenas que as pessoas às vezes não veem. A pessoa comum não sabe a lavagem cerebral que está a levar... que ao longo dos anos depois tu associas, estes estigmas também são criados desta forma, horrível. É que o rap não tem nada a ver, o que é que estarem a falar do Bataclan, a ver nas suas rimas, o hip-hop, que serve para roubar legitimidade ao rap como arte? Sim, e é usada muito, é para ser o mais sensacionalista possível. Estás a ver? Não é porque, já houve casos de outros géneros musicais que às vezes mencionam o heavy metal, se for uma cena de um assassino obscuro que matou a namorada, não é? Tipo, o heavy metal ali já cai melhor porque é mais lunático. Estás a ver? O gajo que matou a namorada já não é muito rap, tem que ser mais heavy metal. Estás a ver? São estereótipos horríveis, mano, que não faz sentido nenhum. O que é que o heavy metal tem a ver dele ter matado a namorada? Deixa lá estar a música, mano. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Fico mesmo triste porque eles são, daquilo que eu entendo, são um grupo de amigos, como qualquer grupo. Não tenho rigorosamente nada a apontar, mano. Neste caso em específico, a reportagem da CMTV foi ilustrada com o videoclipe da música Chelas City, que é cantada em crioulo pelos Bataclan em 1950. Tu tens, até sobretudo, versos em crioulo do Beto, na Talvez. O rap crioulo continua a ser rap marginal hoje em dia? Eu acho que não. Para ser sincero, até fico muito feliz, mas mesmo muito feliz. Acho que o rap em crioulo está cada vez com mais visibilidade, com mais sucesso. Está mesmo... já não diria que é discriminado dessa maneira como foi durante muitos anos. Porque existia existe uma realidade de Portugal, nem todos perceberem as palavras, o crioulo, não é? E faz com que se possa perder... alguma quando tu percebes as letras ganhas aqui um poder, né? Uau, grande dica, né?
mas eu acho que com os anos, pá, desde mesmo até quizombas e não sei o quê, vi as pessoas que não falam crioulo a consumir durante até muitos anos, depois agora se calhar deixam um bocado de estar assim tanto na moda como aqui há uns anos, pessoas fora dessa cultura consumirem quizomba, por exemplo. Mas em termos de rap, neste momento tens aí nomes, o Vado Masquiaz, tens um que está... Tem números incríveis a nível de sucesso. Às vezes nem curto muito isso por números, mas neste caso, como quero provar uma cena de sucesso com a língua e de provar às outras pessoas que isto não é um entrave, que de certeza que ouviram durante muitos anos isso. Qualquer pessoa, eu acredito que qualquer pessoa que canta em crioulo durante muitos anos, se calhar ouvia que se cantasse em português ias mais longe. Estás a ver? E o facto de manterem-se fiéis à sua cena e conseguirem ter sucesso... Mas a verdade é que hoje em dia tu vês algumas dessas pessoas e algumas dessas músicas, por exemplo, no YouTube, com milhões de visualizações, não é? Ainda que não façam tops nas FNACs, não fazem tops nos sítios mainstream da música, mas têm claramente muitas pessoas a ouvir, não é? Muitas, mas não, a dica é que... A meu ver, dentro do movimento nunca foi discriminada. Mas eu acho que agora tu nem mesmo que estejas a ver de fora, tu não irias fazer um comentário tipo para rap crioulo isto até está a ter muito sucesso. Não, está a ter sucesso como qualquer outra música, ou mais. Nunca vais dizer para coisa até não está mal. Não, está igual. Está igual. Por isso, eu fico muito feliz, mano. Fico mesmo muito feliz. Também havia, por exemplo, há uma situação engraçada que há pessoas que depois podem entrar numa conversa mais profunda racial da cena às vezes do como é que se chama como é que se diz de aproveitar a cultura dos outros, apropriação cultural, desculpa. Tinhas o caso quando era vivo e que descansa em paz, o Mota Júnior, havia pessoas que questionavam isso às vezes. Tenho um rapaz, um amigo meu lá na Zona J, por exemplo, o Dezinho, que também é branco e canta em crioulo. Isto para dizer o quê? Que algumas pessoas e eu próprio também, quando era mais novo, também assim, porque parece que associas a uma cena meio wannabe, eu quero ser aceito, então vou dar assim, que é para toda a gente me curtir também aqui no bairro, não sei o quê. Eu próprio, há muitos anos, também via a cena um bocado assim, tipo, não há necessidade desta pessoa estar a ser assim. Mas quando parte de um ponto genuíno, é genuíno. E nestes casos, tanto do Mota Júnior como o Dezinho e muitos mais, também é importante ver isto, que acaba por ser por ser bom. É mais uma cena intercultural que estamos todos a celebrar as coisas uns dos outros. Não vejo a cena como apropriação. Estás a ver? Neste caso é uma língua com que cresceram também, não é? Sim, exatamente. Mas também é assim, vamos também ser sinceros. Era muito feio depois só os brancos que cantam em crioulo terem esses tais números, esse sucesso. Isso seria horrível a sociedade mostrar isso, que é preciso ver alguém igual a mim, ou preciso de ver se fores branco, né? Tipo, estás a perceber? Isso, ou uma editora por trás estar só a manipular esse tipo de situações. Pronto, graças a Deus temos, não é por aí, acho que não podemos pegar nesse fator atualmente, porque temos exemplos que não é por aí. Nós queremos voltar um pouco atrás. Que ideia é que tu tinhas da polícia enquanto crescias, quando eras miúdo? Não via, a polícia nunca foi uma cena cool, nunca foi. Aos meus olhos, desde criança, pronto, se quiser agora estar aqui a fazer uma análise o que é que era um polícia, era o polícia do bairro que passava ali, ou geleia, ou que era um senhor assim forte e nós metíamos com ele, não era um gajo cool que tu, vem lá o senhor geleia, vamos falar com ele. Não, eu estou a falar mesmo criança, e isto são memórias de criança. Não, era alguém que tu gostavas de fazer partidas, ou estás a perceber? Não, logo aí não há um respeito. Logo aí é tipo... Mas não quer dizer que haja ódio, atenção. Mas é mais num onde se quer traquinas, vamos mandar aqui de cima uma coisa, ali à polícia e vamos fugir. Estás a ver? Não há aquela imposição de coisa. Mas sabes que estás a arriscar alguma coisa. Atenção. Mas pronto, conforme fui crescendo, lembro da minha adolescência, lembro-me quando ia às matinés
do Crazy Nights. Eu, sei lá, pá, devia ter 12, 13 anos. Aquilo era para maiores de 16, mas como eu era alto. E lembro-me que uma vez fizeram lá uma rusga. Eu ia a fugir, íamos todos a fugir e tal. E eu até depois estava a dizer a 2 pessoas que ficaram para trás: bora, bofe, vem aí. E eles eram bofe, fui logo filado. E depois a cena engraçada, pá, vou ser sincero, é tipo assim, que eu estava sozinho e um amigo foi comigo, é quase aquela cena, a miséria que é companhia, tipo, e o meu boy, será que ele está aí, que é para não estar aqui sozinho? Que eles apanharam várias pessoas. Foste tido. Sim. Pá, em criança, tipo 13 anos, sei lá, mas era assim. Não, mas isto para dizer o quê? O ponto que eu quero chegar aqui, que logo aí foi... Não era novidade, mas foi a prova viva da cena, foi... Lembro-me de estar a chegar à esquadra, porque já não lembro qual era a esquadra, sinceramente. Aqui, ponto, a discoteca, saias ali em Picoas, mas a esquadra não me lembro. Pá, lembro perfeitamente de alguém, estávamos entrando dentro da esquadra, estávamos ali vários... Todos mais ou menos com a tua idade. Sim. Pá, éramos, sei lá... E éramos quantos? Pá, devíamos ser uns 10, não sei. E... Pá, lembro de alguém estar a falar ao telefone, eu falar para alguém superior e olhar para nós todos e dizer: já estão aqui 10, não sei o quê. E dizer esta cena que nunca mais esqueço. E infelizmente nenhum dele é preto, não sei o quê. E esta cena ficou-me para sempre na cabeça, pá. Porque isso já era... Na minha infância e coisa, eu já tinha esse estigma, estás a ver? Mas nunca tinha ouvido mesmo a prova assim desta forma, estás a ver? A prova de que a polícia é racista. Eu não gosto de generalizar, porque senão uma pessoa quando generaliza estás a fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem quando generalizam. Falámos do hip-hop, seja o rap, seja o Shellas. Achas que eu não gosto de dizer a polícia é racista assim de forma geral, porque senão é dizeres que o rap é crime, estás a ver? Não vamos por aí. Mas acho que há um problema de racismo na polícia? Não, isso poderá haver. Pá, se falarmos de pessoas mais especificamente e de haver essa situação sistemática... Claro, disso aí não tenho dúvidas. Pá, por mais que me queiram tirar da cabeça... Não tenho dúvidas. Pá, e mesmo, mas pronto, atenção, mesmo nós, ele dizer infelizmente aqui nenhum é preto, pá, pronto, não sei qual foi o termo que ele usou, se foi preto, negro, não sei, mas como estava em casa dele deve ter sido na boa, né? Mas já, os meus amigos e o caraças ainda vamos um grande enfardamento também. Eu por acaso não levei, mas levaram mesmo porrada e o caraças, e éramos bué de novos. E depois e eu um gajo até pensar, aí a minha mãe vai... Não, depois fomos postos na rua, passado umas horas, bué de horas, pá, e a minha mãe nunca soube dessa cena, não foi aquela cena que a minha mãe tem que me vir cá buscar, não. Depois, com os anos, também houve outra cena, pá, que aí posso pôr a parte racial agora só um bocadinho de fora e pôr a parte da zona, de Chelas, que é, pá, começou tipo assim a ser uma cena um bocado ridícula, de estares numa zona debaixo do teu prédio, tipo, estou debaixo do meu prédio, normal, e durante anos sempre teve tudo bem. Agora de repente, e sem razão aparentemente nenhuma, nós sabemos bem que é sem razão, que é, pá, queremos, tirem tudo o que tem nos bolsos e não sei o quê, pronto, aquelas revistas, pronto, que depois... Se tu fores um bocado mais chique esperto e andares ali no bate-boca, pronto, vai acabar por ver confusão, depois vem carrinha. Já aconteceu. Depois, se eu tiver envolvido... Eu nesse aspecto, pá, sou mais... Como é que é dizer? Mais... Colaboro mais facilmente. É tipo, ok. Mas se tiver num grupo, depois está alguém a estrabuchar, depois vamos todos de arrasto. E também já aconteceu. Já sofreste violência policial? Pá, eu não posso dizer isso. Porque... Pá, já levei uma coisinha ou outra, mas já vi amigos meus todos espancados, coisas que isso seria um insulto para os meus amigos que já foram espancados. E então, às vezes que eu fui aqui em Rusgas, por estar no meu bairro, normal, e eles diziam que era tipo uma zona suspeita. E tu sabes que, mas suspeita de quê? Fogo, isso é um grande insulto para nós, mas nós vivemos aqui, não se está aqui a passar a tráfico nenhum, uma zona suspeita. A cena às vezes tu sentes mesmo que é, está aqui, parece que eles estão a fazer um estágio. Novos colegas que estão assim, vai ali,
faz ali revista aqui, faz a cena. Eu sinto mesmo isso, dá mesmo às vezes para sentir que somos usados como um teste. Nós conversámos com o Vítor Sanches, que é fundador da livraria e loja de roupa ética Basof, dentro do Zona, na Cova da Moura, e também com o Flávio Almada, o LBC, que é rapper e dirigente da Associação Moinho da Juventude, também lá da Cova da Moura. Ambos nos disseram que para a polícia a Cova da Moura é um lugar de exceção. Chelas também é um lugar de exceção para a polícia. Isso aí eu não te sei dizer, porque eu não quero estar a comparar, porque eu não conheço a realidade da Cova da Moura. Mas sentes que é um lugar onde a polícia pode fazer aquilo que quiser e faz algo diferente do que se fosse, por exemplo, nas Amoreiras, como estávamos a falar? Sim, nesse aspecto sim, sem dúvida. Já houve grandes operações, grandes cenas que traumatizam pessoas mesmo, que invadem, partirem a tua casa, matarem o teu cão, tipo, cenas incríveis mesmo, cenas desnecessárias, cenas descabidas, pessoas a levarem fardamentos constantemente para se chibarem de outras coisas. Na reedição do álbum Praticamente, tu incluís no segundo disco uma faixa com o nome Quantidades, com o Beto Digueto, que faleceu em 2017. A última frase dessa música é do Beto e ele pergunta: quantos abusos da polícia já vivi por viver em Chelas? Exatamente. É verdade. Por acaso até nem me estava a lembrar dessa cena. É verdade, mano. Olha, uma grande dica. Mas e depois é a tal cena. Olha, por exemplo, eu estou aqui a falar como morador da zona aí de Chelas, que até em comparação com outras zonas de Chelas, até é uma zona considerada mais leve nesse sentido. Estás a ver? A zona I em comparação com a zona J? Comparação com a zona J. Porquê? Porque também há outra cena. A zona I, em geral, é uma beca mais branca. Estás a perceber? É um bocadinho mais branca. E então isto para dar razão aos conflitos e ao racismo sistemático, apesar de não querer generalizar a polícia toda, obviamente, vais sentir isso mais até noutras partes de Chelas que eu, não quer dizer que eu propriamente esteja lá todas as noites, mas sei por testemunhos de amigos meus. Estás a perceber? Por isso, isso é sem dúvida que é um cria-se uma war zone, uma cena de guerra mesmo, porque depois também é tu levaste um grande enfardamento do aquele bacano e tu sabes que ele deu-te um grande enfardamento porque está na esquadra e tu vais continuar a vê-lo, tu não vais continuar a vê-lo com bons olhos, tipo, com medo dele, tu vais tipo, não, mano, eu se tiver a oportunidade eu também te vou dar, vou-te lixar a vida. Depois é uma cena um bocado sem fim, né? Há vários dos agentes da PSP que entrevistámos durante esta investigação contam-nos exatamente essa história. É de que chegam a bairros como a Zona J ou como a Cova da Moura e são mal recebidos, com pedradas, são emboscados, dizem que têm que ser sobre-assertivos para não correrem o risco de serem eles próprios agredidos. É verdade? Achas que a polícia tem medo de entrar em Chelas ou tem medo de entrar na Zona J? Na Zona J eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi grandes operações, tipo quase militares, tanques de guerra e o caraças, tipo para aprenderem certas pessoas. Isso eu já vi. Cenas mesmo, incríveis de tipo, absurdas no aspecto da operação ser uma grande operação. Mas nunca viste a comunidade a receber a polícia com violência? Não, isso aí eu nunca testemunhei. Por isso aí eu não posso dizer, mas não posso negar também, não posso dizer nem que sim nem que não, porque sinceramente eu não tenho testemunhos disso. Estás a saber? Já vi na televisão, como vocês já viram, situações tipo na Cova da Moura, filmagens nesse âmbito que estás a falar, que dá a entender essa situação, mas em Chelas nunca vi essa cena, sinceramente nunca vi. Já vi e sei que é esta situação de eu não te vou, como é que é dizer? De bacanos, em vez de passarem a respeitar, não, ganham um ódio. Ganham um ódio de, então tu, a semana passada deste-me um grande enfardamento, agora não vês aqui e eu vou estar na boa contigo. É tipo, não, cabrão, anda lá aqui mano a mano. Pronto, perdem um bocado a cabeça, fica uma coisa mais irracional, porque tu já foste muito agredido por aquela pessoa e agora estás ali também a ser permissivo porque são autoridade, e obviamente, sendo autoridade tem que haver uma cena permissiva, mas se fores enfardado constantemente de violência é difícil, Digo eu, estás a ver, eu não tenho essa experiência, mas eu imagino que seja difícil, consigo me pôr na posição dessas pessoas,
pá, de ganharem uma aversão a indivíduos. Porque por acaso eu também não sinto que seja uma coisa tipo para todos. Eu acho que, para ser sincero, eu acho que a cena do generalizar acontece mais do outro lado. Embora também seja feio estar a dizer isto, mas eu sinto isto, que se calhar para a polícia blacks são todos iguais, mas para os blacks em si, em geral, não, pá, os polícias não são todos iguais. Este gajo é que me fez mal. Bem, estamos mesmo a chegar ao fim. Gostávamos que ouvisses um excerto de uma música tua lançada em 2006 no álbum Praticamente. Como é que é, Snake? Como é que é, Sam? Pois aqui agora chegou o euro, boy. Pregado é pena, pois. Não há burros, não há nada, não há nada, pois. Agora aqui foda-se principalmente, pois. Por ti, como é que estás a ver? Vou tentar perceber. Há 2 anos na rua, o tempo passa e nada consigo ver. Estou a tentar entender. Desde escola marada, foi uma fachada que me pôs a roer. Foram 4,5 a ler. A depender do sistema que tinha que ouvir, calar e comer. Nesta vida estou fedido, neste caminho estou perdido. Procuro tanta coisa que não encontro um sentido. Estou catalogado, não apago o meu passado, nem eu posso meter de lado. Sou mais um cadastrado neste mundo civilizado. Será que sou culpado? Não, G, fui só mais um sacrificado. Sem dúvidas com dívidas, mete isto na consciência. Chelas é o local do crime, droga e violência. Abre a tua banca para atingir independência. A moral da história, acabas próprio na falência. Explica o processo de composição desta faixa, Negociantes, e quem é que é o MC Snake que ouvimos aqui. Pá, o Snake é um amigo meu praticamente de infância, pá. Tínhamos tanta coisa em comum de gostos, de filmes, pá, e cruzávamos na vida quando começámos a sair, cenas no bairro, pá, e o irmão dele mais velho também é o Snake, também é uma lenda. É uma pessoa, pá, pá, uma lenda do bairro mesmo, e também, além disso, lenda do breakdance na altura, era mesmo nacionalmente, de forma nacional, ele era conhecido. Essas pessoas, tipo, mitos urbanos, de coisa. E, pá, e o Snake era um miúdo espetacular, man, mesmo cool. Estás a ver? E até mesmo antes de eu gostar de rap, vê-se que ele já gostava de rap, enquanto eu se calhar ainda estava mais no dance music, cenas assim. E pá, e depois a cena era que até foi ele que trouxe o Barbosa, o GQ, à minha casa a primeira vez. E depois ficámos bastante amigos, os três. Pá, pronto, estávamos depois sempre juntos. Mas o que é que se passou aqui? Pá, o Barbosa, entretanto, já começa a ganhar mais interesse em ser a pessoa mais a acompanhar-me na cena do rap nos concertos, por exemplo. E o Snake ainda não estava aí tão para aí virado. E depois dele ter ido preso, é que pronto, íamos falando ao telefone, ele a dizer: "Ei, está a ouvir o teu álbum na Antena 3, espetáculo, não sei o quê." E depois pá, eu tentei apertar com ele para ele se tornar um rapper, e com pá, fui dando, ele escrevia, eu limava algumas coisas, ele dizia: boa, e pá, isso aí, essa linha está muito grande em relação à outra, se calhar corta aí um bocado. Dava-lhe algumas direções. E esta música, quando ele ainda estava detido, aliás, há um telefonema que vocês têm que aparece numa música do Sobretudo. É PSP, Paciência. Foi mesmo nesse telefonema que ele, pá, já está. Aparece no início. Sim. Não, mas por acaso esse momento do telefonema foi mesmo, disse: mano, manda-me uma mensagem que eu vou pôr no álbum, tenho esta música aqui. Mas eu tenho a versão extensa do telefonema, que até há pouco tempo, quando toquei no Coliseu, até revelei às pessoas um bocado uma versão mais extensa desse telefonema. E pronto, e depois depois também foi outra cena engraçada, que depois no Praticamente ele também me dizia, que também há um interlúdio que acho que precede um Negociantes, penso eu, em que é ele a falar em direto para a SIC. Quando ele estava preso. Aquele é o Snake? A falar do Ravé? Exatamente. Não tinha percebido que era ele. Aquele é mesmo ele, é o Snake mesmo. Em que ele disse: pá, vou agora entrar em direto, grava a cena, não sei o quê. E eu gravei. Mas pá, logo aí deu para ver a grande cabeça que ele tinha e a grande maneira de saber ver a cena de reflexão. Eu lembro-me até mesmo quando ele saiu, veio
pá, com uma mentalidade mesmo já dos direitos, estás a perceber? Eu lembro perfeitamente, também tenho uma filmagem em que eu vou filmar, vou eu, o Snake e o Regula, e aí uma rapariga não identificada, pá, devia estar lá no meio da noite, e deixámos ela em algum sítio, depois vou eu a filmar o Regula. E o Regula vai improvisar, eu não sei o quê, eu já deixámos ali a bacana, eu, Cota, não tenhas medo, ninguém te afana, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, tipo um improviso para a câmara, mas não é nada, tipo, ele não está a mandar nenhuma mensagem para o taxista, tipo, é uma rima que está a sair. O homem começa cada vez a acelerar mais e só para na próxima esquadra. Parou logo ali na esquadra, disse, pá, isto é assim, este gajo veio aqui a cantar, não sei o quê, não sei o que mais. Ele parece que tinha decorado a rima toda. Sei que é da bacana, não conta ninguém te afana, não sei o quê. Pá, eu tenho 65 anos e eu já não papo disto. Eu vou, mas é para casa. Estes gajos, eu não levo mais estas pessoas. Não levo mais estas pessoas. Eu sim. Eu tenho isso tudo filmado. E é engraçado, o Snake estava cá fora há pouco tempo e ele viu logo o nome do crachado, o polícia. Senhor Santos, não sei o quê. Olha, eu se me identificar, esta pessoa é obrigada a levar-me a casa. Tenho aqui a minha identificação. E logo o taxista, não quer saber a identificação. Eu vou para casa. Eu já não quero trabalhar mais hoje. Eu vou para casa. E não sei o que mais. Pronto. E lá convencemos o Snake também a sair. Mas essa atitude já de ter noção dos seus direitos, pá, e da teimosia também, imagina, uma pessoa já está a sair cá para fora, já está a levar com preconceitos, ainda agora saiu, já tipo... Já agora já temos que ficar de fora do táxi, nem podemos ir para casa porque estamos a improvisar. Bom, está bem que alguém só vir isto é tipo, também fogo, vocês não sabem estar. Somos jovens, ninguém está a assaltar ninguém está... Pá, vamos arrimar e eu vou filmar numa câmara de vídeo. Pá, pronto, se cá vamos a fazer um bocado de ruído sonoro, pronto. Mas ninguém está tipo, com a cabeça de fora da janela, crazy. Não é tipo rebeldia máxima. Pá, uma rebeldia QB. Não tem mal também, né? E também às vezes, e dentro dos teus direitos, acho que podes, né? É como se fores ao telefone e fores improvisar ao telefone. Não podes ter uma conversa ao telefone, tens de ser politicamente correto dentro de um táxi também. Então... E como é que surgiu o Negociantes? Como é que pronto, e depois a cena, o tema, eu sempre pus esse tema na mesa, que era... Pá, o tema é tipo hustlers, estás a ver? Pá, o que é que uma pessoa faz para se desenrascar na vida? Pá, cada um faz as suas cenas para ter o seu dinheiro e tal. E é engraçado, para chegarmos ao título, é que não há uma palavra portuguesa que consiga traduzir bem hustler, estás a ver? É tipo fura-vidas, mas fura-vidas faz lembrar a série da SIC, que era fura-vidas. Pá, não há uma expressão que faça justiça à palavra hustler. Então pronto, acabou por ficar negociante e foi mesmo a primeira rima de sempre do Snake. E pá, ele gravou e depois foi gravando mais músicas. Ou seja, ele até, para ser sincero, em comparação com o Barbosa, com o GQ, que também era outra pessoa que me acompanhou e já não está cá entre nós, eu conseguiria ver o Snake a tornar-se mais rapper ao longo, se ele ainda estivesse aqui hoje, com mais vontade de escrever e fazer coisas, e fazer músicas e transmitir a sua mensagem e até ter a sua identidade mesmo enquanto rapper. Conseguia ver é uma pessoa que eu trocava bué de informações de filme. Sabes aquelas pessoas que a parte egoísta, que quando alguém já não está entre nós, depois já não podes ter certas conversas que só ela, por causa de certas referências ou certos episódios, certos momentos. Ele era uma dessas pessoas, e outras pessoas que entretanto também já perdi, que também envolve esse tipo de situações. Mas essa música, foi e ele, depois quando fui para a estrada connosco, era uma cena, era sempre espetacular. Ele dava mesmo o litro, sempre a cantar essa parte, nunca falhou em nenhum momento. E era uma grande companhia, um grande carisma, sempre um grande sorriso, uma pessoa também, ele próprio, por seu mérito próprio, uma lenda, uma lenda até nacional, diria mesmo, porque ele tinha tal como o seu irmão, aquelas pessoas que gostam de frequentar todos os bairros e conhece sempre alguém e não tem problema, e tem prazer em visitar os outros bairros, estás a ver? Esse tipo de pessoa, nem todas as pessoas têm esta maneira de estar, estás a ver? De sentir mesmo,
Eu gosto de estar nos bairros. Mas pela cena boa, não é tipo, vou aqui fazer o business com bacana. Não, isso é o que às vezes as pessoas pensam. Não, vou só estar com o meu amigo, estás a ver? Também gosto mesmo deste bairro aqui, diferente. Ele tinha também esta coisa espetacular, pá, e até mesmo no funeral dele, deu mesmo até para ver, pá, a quantidade de pessoas que o conheciam e que gostavam dele. Posso pedir-te que expliques o que aconteceu em 15 de março de 2010? Pá, é uma coisa que realmente até hoje é muito difícil de compreender a parte de uma fuga eventual. Essa cena é que é uma coisa que ninguém reconhece nele de forma habitual. Pá, não quer dizer que seja impossível dos impossíveis, que é mesmo, pá, não, qualquer pessoa, eu até, se calhar se me perguntares a mim se eu estivesse nessa situação, também se calhar dirias o mesmo, eu não estou a ver o Samuel a fazer isso, pá, mas o que eu facto é que posso ter feito uma vez na minha vida. Isto porque a história é que ele não parou numa ordem de paragem, numa operação stop e continuou. Sim, exatamente, a cena foi que ele viu uma operação stop, pela única versão que conhecemos, é que ele viu uma operação stop à distância, inverteu a marcha, as pessoas tiveram noção disso e foram atrás dele e por vários avisos que dão a entender, ele não parou, já sabendo que estava a ser perseguido, e que depois até entrou em contramão numa curva em Benfica, penso eu. Na radial do Benfica. E que foi aí que foi o disparo fatal. E, pá, pronto, isto é a única versão que conhecemos, não queremos saber a versão do Nuno, mas Houve uma carrinha da polícia que parou à frente do carro e disparou, atingiu 3 vezes, na verdade. Nenhum dos tiros foram para os pneus, na verdade. Não havia sequer nenhuma... não estava visivelmente armado, não havia nenhuma... Exatamente. razão, digamos assim. E a cena que fiquei, pá, muito surpreendido, mas desiludido ao mesmo tempo, é que isto também foi uma maneira de ver assim... houve várias coisas aqui que me mudaram para sempre, né? Há muitas coisas aqui que foram mesmo... Pá, nunca mais serei a mesma pessoa em muitos aspectos. Para já pela ausência da pessoa... independentemente da forma que foi, né? Mas a forma que foi e a cena pública, a cena da pouca compaixão, as pessoas não querem saber, as pessoas gratuito, e depois a parte da polícia no julgamento, por exemplo, surpreendeu-me até a falta de encobrimento. Seria de esperar, todos a tentarem defender o que o colega fez. E surpreendentemente pouca gente o fez. Quase toda a gente diria que não faria aquilo que ele fez. Estás a ver? Estamos a observar uma situação que parece que está favorável para o nosso lado. Está super favorável para o nosso lado, porque tanto os colegas dele como as outras pessoas do outro lado, que obviamente estão contra o polícia, está tudo especialistas, ninguém estava a dar razão por ter feito aquilo. E depois o resultado final é que é uma grande desilusão, pá, aí é que eu, pá, totalmente falta de credibilidade neste caso, mano. Mas já eu lembro de ficar mesmo, pá, desiludido, que é fogo, é assim que vocês jogam, é tipo, tentam que na nossa cabeça fiquemos contentes por ganhámos o caso, mas não há condenação. É tipo, isto é assim que se joga. Fogo. É que, pá, que isto se fosse num outro contexto, que se fosse, pois faz-nos tentar pôr questões na mesa de revolta, também às vezes irracional, não é? Mas algumas com alguma lógica, pá, que se fosse outra pessoa, se fosse uma mulher a conduzir, será que a finalidade seria a mesma? Será que iriam disparar? Será que a condenação seria a mesma? Tu no próprio dia, em entrevista ao público, deixavas uma pergunta. O Snake era negro, rapper de Chelas, cria-se um estereótipo. Se fosse branco e usasse gravata, teriam disparado? 10 anos depois, tens resposta a esta pergunta? Não tenho, mano. Não tenho. Pá, e infelizmente não há mais nada que possamos fazer, né, para voltar a ter o Nuno, mas uma coisa que
poderia dar closure, né? Um fecho a alguma, principalmente até à família, seria uma palavra, principalmente se calhar até do autor, pedir desculpas, que nunca mostrou arrependimento, nunca mostrou. Também percebemos que está com a corda ao pescoço, entre aspas, e se calhar para lhe beneficiar o caso, naquela altura não poderia o ter feito, para se tentar safar de uma certa forma. Mas já passou tantos anos, agora não podes fazer isso, ainda vais a tempo, mano. Tipo. O assassinato do Steak mudou a forma como que tu olhas para a polícia? Não, mais uma vez eu não quero generalizar a polícia. Isto é ser igual às outras pessoas. Eu não quero. A polícia é importante para manter a ordem senão é faroeste, né? Não imaginas um mundo sem polícia? Se não imagino um mundo sem polícia, não é que não eu consigo imaginar, mas se quer viver num mundo sem polícia, não quero viver num mundo sem polícia. Mas consigo imaginar, né? Vejo muitos filmes também. mas não queria viver. Eu acho que a polícia é essencial para manter a ordem e às vezes pode haver momentos que precisamos deles, obviamente. Esta entrevista foi Sam the Kid sobre chelas e brutalidade policial. Entretanto, acho que vale a pena deixar-te um pouco mais de contexto sobre o processo judicial que se seguiu ao assassinato de MC Snake, rapper negro, de chelas, amigo de Sam the Kid. Em 2011, o tribunal condenou o agente que o assassinou por homicídio por negligência grosseira. 20 meses, pena suspensa. Os juízes defenderam que o polícia Nuno Moreira, cito, agiu de forma inopinada e desrespeitosa das mais elementares prudências. Mas apesar das críticas ao agente que fez os disparos, incluindo o comandante da esquadra onde trabalhava, não é verdade, como disse Sam the Kid, que ninguém lhe estava a dar razão por ter feito aquilo. Manuel Magina da Silva, antigo comandante do Grupo de Operações Especiais e da Unidade Especial de Polícia, na altura formador de tiro da PSP, achou o disparo legítimo, mesmo que fosse contra o condutor, de propósito, porque considerava que MC Snake estava a pôr outras pessoas em risco ao conduzir em contramão para fugir. 10 anos depois, Manuel Magina da Silva tornou-se Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. Ocupou o cargo entre 2020 e 2023. Esta entrevista foi feita por mim, Ricardo Seves Ribeiro. Nuno Viegas fez a edição, Bernardo Afonso fez a mistura e compôs e interpretou a banda sonora que estás a ouvir. Joana Teresa Batista e Lucas Crimodo Freitas trataram da comunicação. Fazem ainda parte da equipa Fumaça António Assunção, Fred Rocha, Luís Marquês, Margarida David Cardoso, Maria Almeida e Rafaela Cortês. Como disse no início, estamos muito, muito perto de lançar A Fronteira do Medo, uma investigação sobre o policiamento de bairros gatizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Começou a ser feita em 2018. Subscreve a nossa newsletter em fumaca.pt/subscrever para receber logo que saia. Podes saber das atualizações em fronteiradomedo.pt. A redação do Fumaça é financiada em quase metade do orçamento pelas contribuições mensais ou anuais de pessoas como tu. Se tiveres possibilidade, vai a fumaca.pt/contribuir e cria uma contribuição hoje. O resto do nosso orçamento este ano vem de bolsas estruturais da Fred Foundation e da Limelight Foundation. Até já.